Nossa entrevistada de hoje no programa Superi News Entrevista é doutora Teodolina Batista Vitória, advogada formada pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, com mestrado pela Universidade Gama Filho e doutorado pela PUC Minas. Doutora Teodolina é professora da Faculdade de Direito da FADVALE e está lançando agora seu segundo livro. O primeiro livro lançado foi Danos Morais e agora o segundo, Ativismo Judicial, uma nova era dos direitos fundamentais. Como é esse livro, doutora Teodolina? Esse livro ele traduz, Sayonara, uma ideia que tem sido sonho atual e também, eu tenho certeza, uma grande ideologia futura, porque ele inspira então, boa vontade e, ao mesmo tempo, inspira o bem-querer e, ao mesmo tempo, a competência do Poder Judiciário no que se refere a prestar a tempo e modo, de maneira mais eficaz, a prestação jurisdicional a favor do cidadão. O ativismo judicial, ele idealiza o juiz, idealiza a juíza, idealiza os servidores, idealiza um poder judiciário estruturado de tal maneira que a garantia dos direitos fundamentais possa ser, de certa forma, garantida de maneira um tanto mais efetiva, considerando que o grande ideário da humanidade sempre foi justiça. Há um grande nome, no caso alemão, chamado Bertolt Brecht, ele escreve um poema lindíssimo dizendo que a justiça é o pão do povo. E pensando sobre isso, o ativismo judicial, ele vem nos inspirar à prestação jurisdicional, a tempo, modo, dentro de uma proposta de eficácia e efetividade que de fato venha saciar a fome e sede de justiça da nossa sociedade atual. A gente poderia dizer, então, que é um livro que transita entre a ciência, o direito e a política? Com certeza, seguramente, tá? Porque nós não temos como inspirar a sociedade, ao mesmo tempo provocar o Poder Judiciário dentro desse sonho de justiça, sem estarmos de mãos dadas com as ciências de todas as áreas, bem como também com a política. E o ativismo judicial, inclusive, trabalha muito a questão da judicialização da política e a politização da justiça. Dentro disso aí nós podemos, inclusive, traduzir o que temos assistido atualmente, até com certa frequência, do Poder Judiciário fazer algumas intervenções justas, pontuais e oportunas, extremamente, no caso, válidas, no sentido de fazer concessões aí para que as pessoas possam ter acesso ao mínimo existencial em decorrência de estarem privados por um motivo ou por outro. E talvez o executivo e o legislativo não possuam instrumentos suficientes para estarem saciando essa fome de justiça da sociedade, que muitas vezes está traduzido em um medicamento. Nós falamos então da judicialização da saúde aqui, às vezes está traduzido em uma vaga na escola, está traduzido de repente em um curso superior que pode estar sendo privado a alguém, dentre outras questões que o livro vai traduzir. Doutora Teodolina, ativismo judicial é fruto de um trabalho que a senhora sentiu necessidade depois que fez uma tese de doutorado? Exatamente. Eu tive, graças a Deus, muitas oportunidades na vida e uma das ricas oportunidades que eu destacaria foi poder estar trabalhando dentro do foro durante quase 10 anos. Entre 1987 e 1996, Deus me deu a oportunidade de estar como auxiliar de cartório, como escrevente mais uma vez, no caso, no fórum, e eu pude vivenciar de perto as agruras, as angústias, tanto do sistema, quanto dos servidores, quanto do próprio Poder Judiciário no sentido mais amplo, no caso técnico da palavra, mas também do outro lado, os anseios de uma sociedade, que quando chega no balcão de um fórum, na verdade, correspondente, equivalente àquele doente que chega no balcão do hospital e que precisa ter a sua necessidade prementemente saciada. Seria orientações? Aí, nesse sentido, no caso, o ativismo judicial, ele busca, de certa forma, ter uma visão progressista, uma visão humanista e, ao mesmo tempo, uma visão que possa fazer a diferença na entrega dessa prestação jurisdicional. Muitas vezes, a lei que o juiz utilizará para adotar e resolver uma demanda, um caso concreto, ela não responde tudo, Sayonara. Ela não tem todas as respostas, ela não tem todos os socorros, ela não tem todas as âncoras que o cidadão que está ali pleiteando judicialmente pretende alcançar. Então, o ativismo judicial busca
trazer uma visão progressista, uma visão mais revolucionária, uma visão proativa de um juiz que não se permite ficar limitado pela ausência de uma lei ou, às vezes, enquadrado numa lei injusta. Ele, de certa forma, se autoriza, se credencia por meio de uma interpretação, de hermenêutica, de uma tradução e de uma aplicação e uma compreensão mais humana da lei, a encontrar caminhos que realmente possam estar conferindo ao cidadão que está ali pleiteando os seus direitos no processo uma saída e uma solução válida, que efetivamente vai elevá-lo a um plano de dignidade, que é o maior paradigma da nossa Constituição Federal na modernidade. Doutora Teodolina, é um livro que vai ser interessante só para as pessoas que atuam na área do direito? Muito pelo contrário, tá? O ativismo judicial, como sendo uma forma de construção dos direitos fundamentais, interessa às pessoas de todas as áreas, considerando que em todas as ciências nós carregamos conosco exatamente essa sede de cidadania e de exercício de direitos que muitas vezes nos são privados em razão de uma burocracia, em razão, muitas vezes, enfim, de uma lei que não consegue acompanhar a evolução do nosso tempo. Então, seja as pessoas de qualquer área, das áreas de direito, áreas afins ou demais campos da sociologia, da filosofia, o tema, no caso, interessa a todos, considerando que direitos fundamentais certamente é o anseio de todos nós. Doutora Teodolina, esse é o segundo livro, o primeiro, Danos Morais. Quanto tempo a senhora gasta, né, para se dedicar a escrever um livro como esse do ativismo judicial, que já é o segundo da senhora? No ativismo judicial, nós tivemos 5 anos de doutorado ali na PUC. Evidentemente, o livro ele é construído tempo a tempo, a cada aula, a cada conferência, a cada congresso, a cada trabalho científico apresentado, né, a cada produção, né, a cada avaliação que você submete, né, a cada texto que o professor determina que você elabore, você já vai direcionando para aquele campo, que é o campo do seu interesse. Eu poderia dizer que ao longo dos 5 anos na PUC eu tive a oportunidade de construir linha por linha, né? No caso aquilo que se encontra aqui pautado, e evidentemente, após esse período, lapidar as ideias, tá certo? E lá no texto referente ao livro Danos Morais, Princípios Constitucionais, na PUC, né? Nós tivemos o doutorado, mas na Gama Filho nós fizemos o mestrado. E aqueles 3 anos do mestrado foram para nós também anos muito iluminados, que nos permitiram identificar-nos com a ciência jurídica dentro de uma profundidade maior, e nesse período também estamos construindo tempo a tempo, paulatinamente, né? No caso, conforme nós já dissemos aqui, a cada desafio proposto pelos professores, o que efetivamente ali foi apresentado pelos danos morais, princípios constitucionais, onde nós temos a oportunidade de abordarmos os direitos da personalidade, os desafios advindos do erro médico, além de outras propostas que são realmente extremamente interessantes para o mundo jurídico contemporâneo. Doutora Teodolina, a gente vai chamar o primeiro intervalo comercial e voltamos dentro de 1 minuto com a doutora Teodolina Batista Vitório, falando sobre o lançamento do seu livro Ativismo Judicial. Fique ligado no canal 20 que a gente volta dentro de 1 minutinho. Voltamos a conversar com a doutora Teodolina Batista Vitório, advogada renomada, dona de um vastíssimo currículo em Governador Valadares, uma das melhores de Minas, falando sobre o lançamento do seu segundo livro, Ativismo Judicial. Doutora Teodolina, quem que edita, quem que é a editora responsável, quantas páginas, dedicatória, prefácio, conta pra gente sobre o lançamento desse livro que vai acontecer agora em maio na Faculdade de Direito Vale do Rio Doce, na FADVale, onde a senhora também é professora. Então, a editora Baraúnas, de São Paulo. O livro é um livro composto de cerca de 360 páginas. O livro é prefaciado pela doutora Eunice Nonato, que atualmente é coordenadora do curso de Direito do Isabela Henriques em Belo Horizonte, com doutorado pela Universidade de Coimbra, né, e ao mesmo tempo também tem uma apresentação de uma nota muito especial de uma outra grande amiga, que é a doutora Débora Ramires, né, que esteve também presente na nossa banca de doutorado como avaliadora. São pessoas muito caras para nós e que tiveram a oportunidade de participar da construção desse texto, que nós esperamos
possa ser uma âncora de construção de caminhos aí para pessoas humildes, pessoas excluídas e para pessoas nobres que sonham como nós, com um tempo melhor a partir da justiça. O lançamento vai ser que dia, doutora, e o horário? Será no dia 16 desse mês, né, numa quinta-feira, na Fadivale, às 19 horas, no Semejur, que é um seminário de estudos jurídicos que tem sido sempre a grande sensação da faculdade, né, o maior evento hoje na instituição, promovido pelo diretor acadêmico, que, por sinal, se encontra extremamente bem estruturado e bem direcionado. Doutora Teodolinda, esse livro será lançado na noite do dia 16, e quem vai participar desse lançamento? Nós esperamos todas as pessoas possíveis, né? São, em geral, os alunos da faculdade, mas convidados de outras especiais. instituições, no caso, são também as pessoas que se encontram hoje, né, no caso, compondo legislativo, executivo, judiciário da nossa cidade. Estarão presentes também professores que fizeram parte conosco na PUC, né, no caso dessa construção. E, enfim, aqueles que de alguma forma eu tributo e debito, no caso, nota de gratidão, como a minha família, né, meu esposo João Marcos, minhas filhas, a Lorena e a Esther, que são tão caras para mim, né, e que participaram das minhas horas de solidão, né, no caso, de entrega a esse projeto. Porque foi um projeto de 5 anos, né, fruto de um doutorado. Isso, exatamente, né, ou seja, nós tivemos que contar com a colaboração, a solidariedade, a compreensão de todos. Doutora Teodolina, a senhora também atua como professora na Fadivale. Como é que uma advogada tão renomada, qual o prazer, né? Deve ser um prazer imenso a senhora passar o conhecimento para alunos? É fundamental, na verdade. É um aprendizado a cada dia? A docência, ela tem o seu encanto, porque o direito a cada aula, ele é reconstruído, né, reelaborado. Fala que a sala de aula é um grande laboratório, onde tanto professor quanto aluno nunca sai da maneira como entrou. Né? Ele certamente, né, ele tem ali a oportunidade de ter uma troca. E nessa interação, o mais importante é você oferecer o seu melhor, né, se esvaziar e, ao mesmo tempo, você perceber que ali existe um aluno que, de certa maneira, conseguiu se ancorar no conhecimento para nele estar reestruturando o seu caminho, a sua trajetória, e você continuar essa busca, porque quando você busca o doutorado, o mestrado, é para que a cada aula, a cada tempo, você possa realmente ter o melhor a oferecer, mas também, no caso, ter consigo sempre essa sensação, né, de que é preciso ter o novo, de que é preciso repaginar a justiça, de que é preciso, de alguma maneira, renovar, porque nós estamos apenas, Sayonara, no início de um milênio. Tá? O ano 13 é apenas o ano 13 de 1000, que nós, na verdade, estaremos compondo dentro de uma linda história. Né? E o que o direito tem a fazer, o que o direito tem a emprestar, né? Além das salas de aulas, né? Que ainda, na verdade, é o nosso espaço de aprendizagem, de reconstrução, o que ele tem, de alguma forma, a oferecer para a sociedade. Né? O nosso tempo vai passar, mas o direito ele vai ficar como sendo a bússola para as civilizações buscarem o seu caminho. O ativismo judicial é uma proposta, é exatamente uma teoria que vai fazer com que nossos alunos, professores, né, nossos pensadores e operadores do direito tenham realmente, consigam aquela real certeza, né, de que ele pode, sim, ser proativo, ser progressista e ser alguém que inovará e recriará o direito do seu novo tempo. Que nós não podemos construir um novo tempo de mais 1000 anos com base naquilo que o direito, de alguma forma, elaborou no milênio passado. Tá? O ser humano é o novo. O direito evolui. Isso. E dentro dessa evolução, nós temos que falar a linguagem desse novo ser humano que busca uma dignidade plena, que não admite mais uma democracia pela metade, né? Que quer fazer parte, independente da sua orientação sexual. Ele quer fazer parte, independente da sua cor. Ele quer fazer parte, independente da sua classe social, independente do seu credo. Tá? A exclusão não pode jamais fazer parte do nosso sistema. Então, o direito desse milênio, ele precisa compreender, por meio do ativismo judicial, que é preciso elaborar uma ciência jurídica democrática. Essa democracia, ela passa pelo crivo de 3 poderes. A Constituição Federal, que é o nosso maior livro jurídico, nossa bússola, nossa regra fundamental, ela dirá que o nosso direito é construído democraticamente sob o tripé do legislativo, do executivo e do judiciário. Mas esses poderes, eles são harmônicos e independentes. Entretanto, se em algum momento o ativismo judicial assim pretende, de alguma forma, se fazer entender, se em algum momento o legislativo não cumpre o seu espaço, não cumpre o seu dever,
protela e prorroga uma série de leis, uma série de normas que precisariam ser, de alguma maneira, sancionadas para atender o clamor da nossa sociedade. Nesse instante, quando os processos chegam até o Poder Judiciário não tem o direito de dizer não, ele precisa se posicionar. E nesse momento que o direito se posiciona por meio do Poder Judiciário, em especial do STF, do Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte jurídica, né, no caso de delegações do nosso país, nesse momento, muitas vezes é preciso, obrigatoriamente, como já disse aí o ministro Gilmar Mendes, né, Marcos Aurélio, o próprio Joaquim Barbosa, outros grandes nomes do nosso STF já disseram, muitas vezes é preciso que o STF se posicione para preencher uma lacuna que o Legislativo deixou. Então, por exemplo, quando eventualmente o Legislativo tem lá um PL, um projeto de lei para votar, e nesse projeto de lei é preciso decidir se é possível fazer pesquisas em embriões excedentários, em embriões, para que essas pesquisas possam avançar com a cura da diabetes, do Alzheimer, do mal de Parkinson e outras doenças degenerativas. Esse projeto está lá para ser votado no Congresso Nacional. Entretanto, infelizmente, por um motivo ou por outro, nós sabemos quais, tá? Acaba que essas leis não são votadas, muitas vezes por questões políticas, porque em um primeiro momento, com todo o respeito, data vênia, não ficaria simpático, né? No caso, um senador, um deputado, votar contra ou a favor do projeto tal, porque no próximo pleito eleitoral eles estariam sendo excluídos das urnas, provavelmente. Estariam sendo julgados, né? Então, nesse caso, tá, para não serem ali julgados, como você com muita propriedade colocou, é mais fácil não julgar. Só que no Poder Judiciário estão lá milhares de pedidos, de processos, para que o Poder Judiciário delibere a respeito. Existe na nossa lei a determinação de que, lá no artigo 126 do nosso Código de Processo Civil, está dizendo que o juiz não pode, na ausência da lei, deixar de julgar. E agora, o que ele faz? Ele tem que julgar e não tem lei, porque o Congresso não votou essa lei. Né? O que ele tem que fazer? Né? Ele simplesmente vai dizer um não para o cidadão que paga seu imposto, que abriu mão e se abdicou de fazer autonomamente a justiça, né, para confiar que o poder público resolveria a sua questão por meio do Poder Judiciário. Então, nesse caso, o STF, que é o guardião da Constituição, assim ele foi nomeado no artigo 102 da Constituição Federal, ele é o guardião da Constituição, mas não da Constituição livre, ele é o guardião da Constituição enquanto sendo instrumento de garantia de direitos. Né? Então, nesse momento em que ele tem que garantir direitos, ele se posiciona. Aí ele vai dizer se efetivamente é possível considerar como constitucional a pesquisa em embriões a fim de gerar a cura, né, da diabetes, como foi dito, do Alzheimer, do mal de Parkinson. Mas isso não é feito aleatoriamente. Isso é elaborado ouvindo a sociedade. Existe um instrumentozinho, um instituto de direito que se chama Amicus Curiae. Esse Amicus Curiae, amigos, amigo, Curiae, corte, amigos da corte. Os Amicus Curiae, amigos da corte, são as associações que se importam com aquele problema. Eles podem se inscrever, elas podem se inscrever e se pronunciar. E ao se pronunciar, elas estarão dizendo se são contra, se são a favor, e evidentemente, se for uma questão dessa natureza, conforme nós aqui falamos, serão ouvidas pessoas que entendem de biologia, serão ouvidas autoridades da área geneticista, né? E assim, então, ao final, o Supremo Tribunal Federal dirá qual deve ser o caminho. Aí é preciso, então, também votar uma lei, e essa lei que deve ser, de alguma forma, sancionada, provavelmente deve discutir se é possível a interrupção de gravidez em fetos com anencefalia. Essa interrupção da gravidez com fetos em anencefalia, as crianças que nascem sem a calota craniana, com aquilo que é chamado de morte cerebral, são situações dramáticas. São situações dramáticas. As famílias ficam impactadas, sem saber o que fazer nessa situação. E agora, onde que o Brasil poderia resolver essa questão na lei? Em tese, a lei não prevê. Então, como fica esse cidadão quando ele entra com um processo? Porque se ele não entra com processo e aborta, é crime de aborto. E se ele entra e pede, no caso, então, licença para ouvir o Poder Judiciário tem que, de alguma forma, escutar a lei. E não tem lei que possa tratar dessa matéria. E dependendo do tempo também, né? Não pode mais as coisas acontecerem. Exatamente. Aí entra o ativismo judicial. Ou seja, é preciso que o Poder Judiciário seja proativo, progressista. Progressista no sentido, no caso, então, não de ser subversivo, mas de pensar além do seu tempo, de estar na vanguarda de uma era, conforme nós dissemos aqui, que apenas começou, uma era de 1000 anos.
Doutora Teodolina, então, resumindo, é necessário que o cidadão saiba dos seus direitos para que as coisas possam melhorar a sua qualidade de vida? É necessário que o cidadão saiba dos seus direitos, entretanto, nem sempre esses direitos estão inscritos numa lei. Então, isso não tira do cidadão o direito de reivindicar esse interesse dele. Por isso, quando não estiver numa lei o preceito que esse cidadão busca e que lhe é necessário para proteger a sua dignidade, se o Congresso Nacional não vota a lei, se o Congresso Nacional de alguma maneira continua dormindo em berço esplêndido, como diz aí o nosso hino nacional, o Poder Judiciário, proativamente, ele deve pensar de maneira progressista e conferir esse direito, porque quando nós falamos dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, fala-se aqui que eles são independentes, ou seja, um não deve usar enfim, de subterfúgio, para, de alguma maneira, entrar na esfera do outro, mas eles são harmônicos, e nessa harmonia, então, quando um não faz, o outro se sente autorizado a fazer, porque é muito mais importante do que estar atento a essa fronteira de limites administrativos e formais, é não deixar um cidadão perder a fé no direito e na justiça. Doutora Teodolina, dia 16 que tem o lançamento do livro Ativismo Judicial, a primeira edição sai com quantos exemplares? Provavelmente, no caso aí, com cerca de 5.000 exemplares, tá certo? E nós pretendemos, no caso então, passar um recado simples, uma mensagem tranquila, mais profunda, técnica, científica e ao mesmo tempo motivadora, para que nós que estamos aí enquanto sacerdócio do direito, possamos realmente permitir que as pessoas creiam numa justiça que faça a diferença na nossa sociedade moderna, tão relegada, enfim, né, ao descaso do poder público. O livro vem numa boa hora, nesse momento que o Supremo passa por uma crise? Com certeza, nós podemos dizer que sim. Afinal de contas, ele vem endossar não apenas o que é necessário para conter essa crise, considerando, no caso, que a sua versão transita entre o direito, as ciências e a justiça, mas também ele vem, de alguma forma, proporcionar ao cidadão uma segurança de que essa crise provavelmente não irá atingi-lo diretamente, porque ele tem alternativas e saídas de mentes pensantes que poderão colocar o seu direito a salvo, independente de. Doutora Teodolina, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Que o microfone é aberto para a senhora fazer um convite para que a comunidade valadarense, os alunos de cursos de direito das universidades que tem Governador Valadares, igual a Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, Univale, Fadivale, possam prestigiar o lançamento desse livro de uma advogada tão renomada e competente e dinâmica como a senhora. Nós queremos agradecer a oportunidade e convidar a todos. Afinal de contas, é uma partilha de algo muito rico que faz parte não apenas de um estudo científico, mas de um anseio de uma sociedade, de uma justiça que realmente possa encontrar um lugar ao sol, acreditando numa democracia que é construída tempo a tempo e que você que nos escuta certamente faz parte da sua colocação, faz parte então da sua formação principal. Afinal de contas, a cidadania e a dignidade da pessoa humana são os temas mais elaborados no ativismo judicial. Muito obrigada. Obrigada, senhora. A senhora lançou Danos Morais, que foi um sucesso. Agora vem Ativismo Judicial. Já tem em mente qual o terceiro livro? Temos. Nós temos primeiro a pretensão de estarmos atualizando a edição do primeiro livro, Danos Morais. Danos Morais, enfim, e temos sim a intenção de estarmos trabalhando uma obra que possa falar sobre o papel das agências reguladoras, que é exatamente a dissertação de mestrado do João Marcos, no caso, meu querido marido, que de alguma forma também é um sonhador e alguém que tem militado muito na concreção dos direitos fundamentais, e as agências reguladoras, enfim, têm ocupado um papel muito importante dentro da nossa sociedade moderna para fiscalizar os abusos que muitas vezes acontecem dentro das instituições, tanto públicas quanto privadas, e que acabam violando, no caso, então, a cidadania nossa de cada dia. Os nossos direitos. Isso, com certeza. Doutora Teodolina, eu quero agradecer de coração a presença da senhora no nosso estúdio, advogada renomada, que tirou um pouco do seu tempo para vir falar com os nossos telespectadores. A senhora, muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço demais, tá? E você, telespectador, continue ligado no canal 20 da TV a cabo, um canal que tem uma programação feita especialmente para você.